Era tudo ficção, disse o Léo Lins em seu último pronunciamento pós-condenação e pós-babação de alguns amigos humoristas, sustentando a falácia de que poderá ser preso por contar piadas simplesmente. Ele foi condenado por proferir em um show de cara limpa discursos considerados discriminatórios e ofensivos a vários grupos, com agravantes à divulgação massiva do conteúdo. Portanto, já cai por terra aquela história de só assiste quem paga, só assiste quem quer. Comparou quem o questiona a meros inquisitores. Acusou o Ministério Público de buscar a censura e buscou se retrair em tons dramáticos. Spoiler: isso não é censura. É a aplicação da lei contra ofensas que promovem ódio digitalmente. Inclusive, algumas dessas leis se tornaram mais duras pelo Congresso vigente, constituído em sua ampla maioria de parlamentares de centro, centro-direita e direita. Acho que isso é uma grande demonstração de que esse assunto não é exatamente um assunto partidário. As supostas piadas de Léo Lins atingiram negros, indígenas, pessoas com deficiência, do espectro autista, LGBTQIA+, pessoas com HIV, idosos, obesos. Repetidas vezes, show após show, com cortes dessas apresentações viralizadas na internet rapidamente. Estamos falando de piadas que não poupavam nem bebês com microcefalia. Atingiram mulheres da forma mais cruel e, pasmem, há quem insista em chamar tudo isso de piada. Quando a justiça bateu a porta de Léo Lins, decretando 8 anos de prisão e R$300 mil por danos morais e coletivos, a magistrada deixou claro que se baseou na Constituição Federal, princípio da dignidade da pessoa humana, no Código Penal, injúria e discriminação, e no Marco Civil da Internet, responsabilização por manifestações de hostilidades amplificadas pelas redes. Não se puniu piada inofensiva. Puniu-se um conjunto de delitos cometidos deliberadamente e disponibilizados na internet. E aí eu preciso te dizer que essas normas elas não existem para tolher risada, mas para proteger quem há séculos sofre violência simbólica só por existir. Olha, eu não estou aqui para dizer, para concordar ou discordar se 8 anos são muitos ou poucos. Não sou formado em direito, não sou parlamentar. O que eu sei é que o cara é branco, é influente, tem dinheiro. Então, boa tarde. Imagina que loucura achar que colocar um microfone nas mãos de uma pessoa com ideias ilícitas disfarçadas de piada bastasse para classificar cometimento de condutas ilegais como ficção. Diante da condenação, um outro humorista da mesma seara veio a público argumentar com sarcasmo que se o Léo Lins for realmente preso por contar piada, então a atriz também deveria ser presa por conta da vilania fictícia de sua personagem. Essa comparação poderia ser classificada como um mau-caratismo roteirizado, mas eu não vou ficar aqui fazendo juízo de valor. Então me limito a dizer que essa comparação é de uma ignorância constrangedora. Essa comparação específica ignora o fato de que uma novela é uma obra coletiva, claramente ficcional, pensada por roteiristas, executada por diretores, elenco, uma produção gigantesca, cujo propósito, quando há personagens desse tipo maus, eles existem não para promover a maldade, mas para denunciar essas atrocidades. Não é uma coincidência que vilões de séries, filmes e novelas geralmente não acabam impunes. São presos, ou desvividos, ou enlouquecem, justamente para não passar a ideia errada de que o mal compensa. E mesmo quando um Marco Aurélio numa Vale Tudo termina a sua participação fugindo no jatinho e dando uma banana para todos nós, isso também está revestido de crítica. Seria o retrato do mal que persiste e que ainda precisa ser melhor combatido. A denúncia no escárnio. Diferentemente de obras escritas para contar histórias, o humor de cara limpa do Léo Lins nasceu de texto próprio e intenção clara de fazer rir, ofendendo minorias reais sem qualquer compromisso com a crítica. Talvez você não saiba, mas o stand-up comedy, por essência, não cria personagens distanciados. É a persona do humorista quase sempre próxima de quem ele é na vida real, mais especificamente em termos de valores e visão de mundo. Então, se ele próprio admite que quem fala no palco é uma persona, mas aí, excepcionalmente, essa persona não lhe representa e nem tem qualquer papel crítico, então seria um exagero compreender que ele criou uma persona para ofender por ele. E agora, muito convenientemente, tenta apartar o indivíduo da marca, onde quem teria praticado as ofensas teria sido o Léo Lins, e não o Leonardo de Lima Borges Lins. A marca Léo Lins e o indivíduo se misturam, assim como todo humorista de stand-up, que é essa arte de você subir no palco sem personagem de cara limpa para dizer o que quiser. O Léo quer fazer parecer que o palco em que ele se apresenta é uma cápsula isolada da realidade. A ironia fica por conta do fato de que um show de stand-up, como é evidente, se retroalimenta da realidade. Aí vamos falar do apresentador de TV que tem um filho do espectro autista e que já teve problemas com Léo Lins justamente por conta de piadas com autismo. Ao comentar a condenação, classificou como ultraje e declarou que, abre aspas, você pode processar o Léo, alguém um dia vai ceder à vontade de dar um soco na boca dele, mas condená-lo à prisão por uma piada não faz nenhum sentido. Fecha aspas. O tamanho desse descolamento, né? Tanto que não ficou nem 24 horas no ar. Mas ora, apresentador, se a pessoa fosse reivindicar seus direitos porque se sentiu ofendida, um dos processos possíveis é justamente um processo por injúria. E uma das penas do processo por injúria
é a prisão. Para não comentar sobre esse pedaço da fala do apresentador sobre a possibilidade do uso da violência como reação, que é de um desserviço realmente impressionante. Então se combate intolerância com intolerância, né? Sendo isso tão óbvio que eu acredito que o próprio apresentador já deve ter praticado algum discurso parecido nas suas homilias de encerramento de programa. A lei serve para isso, para punir ao mesmo tempo em que contém ímpetos de justiçamento. Isso que o Léo Lins está enfrentando agora é o resultado de anos e anos usando o palco para praticar o que a lei 7.716 de 89 define como discriminação. E ele tanto sabia que ultrapassava limites ao criar e refinar cada piada, que logo no começo desse show ele comunica à plateia de que ela, a plateia, seria cúmplice dos crimes que ele cometeria ali. Aí se faz de perseguido, tira foto colocando fita na boca. Ignorar as leis, quando se conhece o risco, não é resistência artística, é apostar na impunidade. E ele dobrou a aposta, perdeu, mas ainda pode recorrer. Lembrando que recorrer e censura não se conjugam na mesma sentença. Boa tarde. A Constituição defende o direito de se manifestar, é cláusula pétrea, mas também estabelece que esse direito não pode violar a dignidade da pessoa humana. E o Código Penal prevê penas para quem ofende coletivos vulneráveis. E o Marco Civil da internet responsabiliza quem propaga discursos dessa natureza. E como é que eu sei de tudo isso? Porque assim como o Léo Lins, eu tenho acesso à informação, mas diferentemente dele, escolhi não fazer chacota dela. Cada aplauso que o Léo Lins recebeu enquanto com seu humor reforçava estereótipos era um índice de quão facilmente aqueles discursos ressoavam entre as pessoas que já suavizavam pensamentos hostis. Bom, certamente os privilégios de quem nunca foi alvo dos insultos tornam mais fácil relativizar o que não se vive na pele. E se por acaso há algum humorista negro que se aventura a defender o indefensável, é porque talvez carregue um teto de vidro e isso, não raro, ocupe mais espaço do que a dor própria ou a dos seus irmãos de cor. Eu sou artista e sei que a liberdade artística é crucial, mas ela não é absoluta. Léo Lins leu a lei, escolheu desrespeitá-las e agora responde por isso. Está sendo punido por ter postado na internet todo o seu desprezo sem um plot mínimo artístico. Ou vai agora querer convencer a gente que foi a persona dele que fez essa postagem. Se há quem ache que isso é censura e teme que a lei se volte contra críticas futuras, é importante que se explique. O que está se questionando não é o direito de criar, mas o abuso de sua função social. Então, se você quer seguir a vida de humorista, ator, influencer, padeiro, farmacêutico, herdeiro, e não pretende ganhar o seu dinheiro em cima das dores de gente marginalizada, estigmatizada, abusada, perseguida, você não tem o que se preocupar. Nada disso que está acontecendo fragiliza o caráter questionador do humor. Só separa bons humoristas de humoristas medíocres, é só isso. Separa o artista vocacionado daquele que acredita ser uma espécie de semideus acima de tudo e de todos. Sinceramente, esse caso para mim está menos para polêmica e mais para espelho. O que me preocupa mesmo é a quantidade de pessoas que ainda acha graça e paga para consumir esse tipo de coisa. São as mesmas mentes rasas que sacam um argumento semiótico de pastelaria como então é preciso acabar com os filmes de terror. Um ato falho coletivo. Freud explica. Até onde queremos rir da dor alheia?